Fala pessoal, estamos de volta aí na aula 4, parte 2. Hoje eu estou sem a camisa aqui da Juris ADV. Esse curso é nosso, me sinto bem à vontade aqui para isso, tá bom? Aula 4, parte 2. Nós estamos tratando do segundo assunto mais cobrado em prova de processo civil aí. Atos processuais. Já mostrei a estatística para você. Esse assunto, ele só perde para recursos. Vamos falar nesse bloco sobre atos e negócios processuais. Atos e negócios processuais é o assunto aí da aula 4, parte 2. Solta na tela, Latino. Atos e negócios processuais em geral, que nós vamos estudar. Primeiro, vamos separar os atos processuais. É muito importante entender a classificação dos atos processuais. E aí na sua tela está aparecendo o seguinte: é possível promover-se uma classificação dos atos processuais, a qual certamente poderá ser didaticamente útil para a compreensão de várias distintas modalidades de ato que se praticam ao longo do trâmite processual. Assim, é que por um critério subjetivo, os atos processuais classificam-se em atos jurisdicionais e atos das partes. Vem aqui comigo no quadro. Vamos começar a organizar isso. Vamos utilizar um critério aqui para classificar os atos e negócios processuais, que se chama critério subjetivo. Então vamos utilizar um critério subjetivo. Dentro desse critério subjetivo, nós vamos estudar dois tipos de atos: os atos das partes e os atos jurisdicionais. Atos das partes e atos jurisdicionais. Pega o teu caderno, vamos organizar. Atos e negócios é o tema aí da aula. Vamos utilizar um critério, que é critério subjetivo. Você que estuda direito, sabe que subjetivo está relacionado ao sujeito, tá? Quando nós formos estudar sentença, coisa julgada, eu vou falar para você critério subjetivo, limite subjetivo. No direito, seja direito ambiental, administrativo, constitucional, quando a gente fala subjetivo, está relacionado ao sujeitos. Então nós vamos estudar aqui os atos das partes e os atos jurisdicionais. É óbvio que aqui estão os sujeitos jurisdicionais, os auxiliares da justiça, né? Escrivão, oficial de justiça, o juiz, são atos lá jurisdicionais pelo estabelecimento do critério subjetivo. Solta na tela, Latino. Esses atos jurisdicionais, por sua vez, vão se dividir em atos do juiz e atos dos auxiliares da justiça. Já os atos das partes, nós vamos dividir eles em atos postulatórios, instrutórios, dispositivos e atos reais. Então nós vamos utilizar 4 critérios aí para atos das partes e 2 critérios para atos jurisdicionais, tá bom? Vem aqui comigo. Vamos organizando, pega o teu caderno aí. Atos jurisdicionais, vamos utilizar 2 critérios: os atos do juiz e auxiliares da justiça. Professor, oi, quem são os auxiliares da justiça? Nós vamos estudar o oficial de justiça, o escrivão, o intérprete, o administrador. Todos eles são auxiliares da justiça, tá bom? E vamos estudar também os atos do juiz. Já os atos das partes, nós vamos dividir em atos postulatórios, instrutórios, dispositivos e atos reais. Vamos organizar os estudos. Eu já tinha prometido para vocês, principalmente aqueles que não conhecem o processo civil, para a gente tratar aí de tópicos bem basicão do processo civil, para a gente ir entendendo e gabaritar as provas. Então são 4 atos das partes. Que das partes eu vou ter 4 atos. Eu vou ter os atos. O primeiro deles aqui para a gente organizar. Atos postulatórios. Postulatórios. Vamos ter também os atos instrutórios. Instrutórios. Atos instrutórios. Vamos também, que tem o R, tá? Atos instrutórios, atos dispositivos e atos reais. Dispositivos. E vamos estudar os atos reais. Então, os atos das partes são postulatórios,
instrutórios, dispositivos e atos reais, atos das partes. Já os atos jurisdicionais, nós vamos ter lá o ato do juiz e dos auxiliares da justiça. Solta na tela, Latino. Vamos desmembrar essa classificação e entender cada um deles. Vamos começar aí pelos chamados atos postulatórios. São aqueles através dos quais as partes manifestam suas pretensões em juízo. Os atos postulatórios dividem-se em pedido, que é a postulação principal do mérito do processo, e requerimento. Qualquer outra postulação que vai ser distinta do pedido. Então volta aqui comigo, vamos organizar isso. Eu acho que aqui embaixo dá, né? Ainda dá para aproveitar esse quadro aqui. Então vamos começar aí pelos atos postulatórios. Atos postulatórios. Vai também organizando teu caderno. Atos postulatórios. Nesses atos postulatórios, nós vamos ter dois aqui, ó. Pedido e requerimento. Pedido e requerimento. O pedido sempre vai estar atrelado ao mérito, né? O pedido é o principal ato postulatório da parte, tá? Solta na tela, Latino. É por causa disso que, ao tratar de demanda, afirma-se que um de seus elementos é o pedido, ou seja, a postulação principal de mérito. E é por isso que afirma o artigo 319, inciso 4º, que a petição inicial indicará o pedido. Assim compreendida a postulação principal do mérito. Qualquer outra postulação deduzida no processo será considerada mero requerimento, como, por exemplo, o requerimento de produção de provas. Vale dizer, porém, que o Código de Processo Civil não é sempre fiel a essa terminologia adequada, fazendo uso dos termos pedido e requerimento, muitas das vezes de forma inadequada, como, por exemplo, lá no artigo 565, em que chama pedido, o que na verdade é requerimento de concessão liminar. Então, veja, volta aqui comigo. Olha que interessante. Nós na aula 1 estudamos isso. Nós estudamos os elementos da ação. Cai muito em prova. Quais são os elementos da ação? São 3 elementos da ação. Partes. Olha aí quem está aqui. Pedido e causa de pedir. São os elementos da ação. Toda ação tem isso. E por que toda ação tem isso? Porque o próprio artigo que trata da petição inicial, que é o artigo 319 do CPC, diz que lá na petição inicial tem que ter pedido. Então você bota lá, meritíssimo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da capital RJ, do Rio de Janeiro. Aí vai qualificar lá o sujeito, porque o artigo 319 manda qualificar, vai colocar dos fatos e fundamentos, que é justamente a causa de pedir, né? Fatos e fundamentos. Você já sabe disso, mas eu vou sempre reiterando. O Brasil adota a teoria da substanciação, tem que dizer o fato e o direito, e depois nós vamos ter lá dos pedidos. Dentro dos pedidos eu posso ter até mesmo o chamado requerimento. Porque quais são os atos postulatórios das partes? Pedido e requerimento. Não tem problema, dentro do pedido, fazer um requerimento. Exemplo, produção de provas. Não tem problema nenhum. Solta na tela, Latino. Os atos instrutórios das partes são aqueles destinados a influir na formação do processo. São, portanto, através dos quais as partes fazem valer seu direito através do contraditório. Então, esses atos instrutórios, eles vão se destinar a influir na formação do resultado. Então, vem aqui comigo. Atos instrutórios são atos, como, por exemplo, de juntada de documentos. Vou botar aqui em verde para seguir um padrão. São atos, por exemplo, de juntada
de documentos. Porque esses daqui, quais são as finalidades desses atos instrutórios celebrados pelas partes? Formar o convencimento do juiz. Você junta lá uma ata notarial, sei lá, uma declaração de uma testemunha. São atos instrutórios. Solta na tela, Latino, que eu coloco aí uma divisão interessante nos atos instrutórios. Porque eles se dividem em alegações, como, por exemplo, os fundamentos contidos na petição inicial, e as razões ou contradições do recurso. E também os atos probatórios, como a juntada ou um documento. Então, a gente pode organizar aqui, ó, a juntada de documento, falar que são atos instrutórios probatórios. Então, você pode botar entre parênteses aí, ó, probatório. Juntada de documentos são atos instrutórios probatórios. E eu tenho também as sustentações orais. Sustentações orais. Essas sustentações orais, lá do artigo 937, são atos de alegações. Atos instrutórios que representam alegações. As sustentações orais, eu coloco aí, ó, no material. Divide-se as alegações, como, por exemplo, sustentações orais, são as alegações, atos instrutórios. Até para organizar melhor, você pode fazer assim, ó, vou apagar aqui, você pode fazer assim, ó, para organizar melhor. Depois a gente vai dando os exemplos. Ao invés de botar o exemplo primeiro, pega os atos instrutórios para organizar melhor. Faz assim, ó, tenho 2. Alegações, fica melhor. Vamos convalidar. Alegações e probatórios. E aí sim você coloca os exemplos aqui, tá? Igual aqui, ó, no pedido eu posso falar mérito. Aqui eu posso falar provas. Aqui eu posso falar alegações, sustentações orais. Aqui nos probatórios eu posso falar juntada de documento. Então coloca aí o exemplo, juntada, fica melhor, mais organizado. De doc, de documento. E aqui a alegação eu posso botar, ó, sustentação oral, lá do artigo 937 do Código de Processo Civil. No pedido a gente coloca aqui, ó, vou tentar, mérito. Ó, tá aqui, requerimento, provas, ó, vamos organizar isso aqui. Provas. Tá? Fica mais organizadinho aí. Atos probatórios eu tenho pedido e requerimento. Atos instrutórios eu tenho alegações e também os atos probatórios. Solta na tela, Latino, vamos ver aí os atos dispositivos. Os atos dispositivos, também chamados de negócios processuais. Está aparecendo aí na sua tela, atos dispositivos. Os atos dispositivos, está aparecendo aí, também são chamados de negócios processuais. São os atos pelos quais as partes livremente regulam uma posição jurídica no processo. Então volta aqui comigo na tela, Latino. Os atos dispositivos. Os atos dispositivos são 2. Eu tenho atos dispositivos unilaterais e bilaterais. Bilaterais. Atos dispositivos unilaterais e bilaterais. Solta na tela aí, Latino. Olha aí, ó. Podem ser unilaterais, como, por exemplo, a renúncia, né? A pretensão ou reconhecimento jurídico. A renúncia é considerado um ato unilateral. E bilaterais também os chamados atos concordantes, né? Como, por exemplo, a transação, o acordo e tudo mais. Volta comigo. Latino, os atos dispositivos se subdividem em 2. Atos unilaterais e atos bilaterais. Os unilaterais nós temos um exemplo, renúncia. Ato unilateral. Pô, professor, essas coisinhas aí eu tenho que decorar isso tudo aí. Não, calma, só pra você entender, cara, lá na frente, fica tranquilo. Cai muito em prova essa partiazinha aí? Não. Isso aqui não cai muito, não. Essa pergunta ali até cai. Quais são os elementos da ação? Mas você tem que entender. Um dos elementos da ação é pedido. Quem faz pedido? O juiz? Lógico que não, né, meu? Quem faz pedido são as partes. Por quê? Porque o pedido representa um dos atos postulatórios das partes. Só para encaixar o raciocínio. Só para ficar mais compreensiva a matéria. Tá bom? E aqui nos atos bilaterais, nós podemos citar um exemplo. Ó, belo exemplo, acordo.
a transação, né? Os negócios, que nós vamos estudar os negócios jurídicos processuais, os acordos procedimentais. Solta na tela, Latino, vamos estudar os atos reais aí, ó. Ainda dentro dos atos das partes, nós temos lá os chamados atos reais. Aqui eu pulei um tópico, mas não tem problema. Volta aqui comigo, Latino. Os atos reais. Então nós temos atos postulatórios, que são lá o pedido e o requerimento. Nós temos atos instrutórios, temos atos dispositivos, que podem ser unilaterais ou bilaterais, mas existem também os atos reais. Papel e mosca eu não coloquei aí no slide, mas está na cabeça. Os atos reais, exemplo, o pagamento voluntário. Vou botar aqui, ó, cifrão, pagamento voluntário. Ato real é aquele ato em que a parte, ela mesma vai lá e se prontifica, ela vai lá e faz, entendeu? O pai vai na justiça, pedindo lá a regulamentação de visita do filho, e a mãe vai lá e deixa. Isso é um ato real, um ato lá da própria parte. Ela vai lá e pratica o ato. São atos reais. Grande exemplo aí dos manuais são os pagamentos voluntários, tá bom? Então, aqui, ó, é interessante, nesse basicão aí de atos administrativos, encaixar esse raciocínio. Porque no próximo bloco eu já vou querer entrar com vocês em atos dispositivos, que esses sim são muito cobrados em prova. Aqui, o que mais cai em prova é isso aqui, ó, atos dispositivos. Esses sim caem muito em prova. Esses daqui, ó, caem muito em prova. A prova cobra esse. É muito comum as provas cobrarem a renúncia. A renúncia é um ato dispositivo unilateral e produz efeito imediatamente. Pode renunciar a uma ação, pode renunciar a um recurso. E tem uma questão interessante que a renúncia é causa de mérito. Mérito. Isso cai muito em prova. Se você for lá no artigo 487, que trata lá da sentença de mérito, você vai ver que a renúncia é um ato dispositivo unilateral que, se for renunciar à ação, o direito lá de ação, renunciar a ele, o juiz dá uma decisão com mérito. Isso é importantíssimo. Esses dias um cliente me mandou uma causa em que o banco está cobrando ele, e aí eu entrei com um embargo da monitória, batendo no banco, pedindo lá uma revisional dentro do embargo da monitória. Depois, se vocês quiserem, me pedem no grupo no WhatsApp, vou mandar para vocês estudarem embargos à monitória, bem legal. Nós vamos ter aula de ação monitória aí no Top 10, estamos gravando um curso 100% atualizado. E como o banco viu que os meus embargos da monitória estavam muito bem elaborados, utilizei vários livros ali e tal, jurisprudência, o banco ligou para o meu cliente, oferecendo proposta de acordo. E aí na proposta estava falando assim, o banco vai desistir da ação proposta com o cliente. Eu falei, eu não quero que desista. Eu quero que o banco ou renuncie à ação, que aí vai ter julgamento de mérito, ou faça um acordo. Avisa a advogada do banco que um dos atos das partes são os atos dispositivos, que podem ser bilaterais, como por exemplo um acordo. Fazendo o acordo, o juiz também vai dar uma sentença de mérito. Professor, e por que isso é importante? Porque se a sentença for de mérito, vai se formar uma coisa julgada material. Se o banco vai lá, faz o acordo com o meu cliente, desiste da ação, e amanhã ou depois o meu cliente fica inadimplente, o banco propõe outra ação. Porque toda vez que o juiz não julga o mérito, não analisa o mérito, o artigo 486 do Código de Processo Civil diz que pode se propor uma nova ação. Então esses atos dispositivos são atos importantíssimos no processo. E por isso te dou um exemplo de um caso concreto agora. Então você que é advogado, está assistindo o curso, muitos advogados assistindo o curso. Inclusive, nem sabia que o curso ia fazer esse sucesso todo. Agradeço todas as aulas de vocês. Estou no WhatsApp aí à disposição, Facebook, mandando lá as mensagens. Não estou preocupado com hora. Tem muito aluno que pergunta, quantas horas de latino vai ter esse curso? Eu falei, não sei, o curso está sendo gravado para gabaritar a CPC. Se tiver que ter 1000 horas, qual o problema? Se tiver em 10 horas conseguir fazer isso, mas é humanamente possível. Porque nós estamos na aula 4, já tem mais de 20 horas, né, Latino? É um curso para você gabaritar, pode assistir quantas vezes quiser.
Vamos se preocupar com aquilo que cai em prova, com conteúdo. Eu quero que a preocupação de vocês seja com conteúdo. E aqui, esses atos dispositivos são importantíssimos para a prova. Podem ser unilaterais ou bilaterais. Se o banco quiser, ele renuncia. E aí o juiz analisa o mérito. É importante saber disso para a prova. Renúncia com mérito. Desistência sem mérito. Beleza? Então, para finalizar esse bloco, que no próximo bloco nós vamos estudar com profundidade os atos positivos. A gente vai fazer um lanche rapidinho aqui, né, Latino? E no próximo bloco nós vamos continuar aí com os atos positivos. Mas para finalizar, ao estudar atos, nós temos que saber que o critério subjetivo analisa os sujeitos. Vão ser as partes, os atos jurisdicionais, também praticados pelas partes, imparciais. Essas partes são parciais. Aqui, parcial. Aqui, imparcial. Mas o juiz é parte da demanda? Lógico. Mas ele é a parte imparcial da demanda. Então, quando nós falamos no critério subjetivo, analisa-se primeiro as partes do processo, que são parciais. E os atos das partes se dividem em 4 postulatórios, instrutórios, dispositivos e atos reais. Já os atos jurisdicionais se dividem em 2, os atos do juiz e os atos dos auxiliares da justiça. Os atos postulatórios, nós temos o pedido e o requerimento. Os atos instrutórios, nós temos as alegações e os atos probatórios, como, por exemplo, a juntada de um documento. Nos atos dispositivos, nós temos unilaterais e bilaterais, e nos atos reais, nós temos lá as vontades da parte, que geram efeitos, como, por exemplo, o pagamento voluntário. Então, nesse bloco, nós vamos ficando por aqui, encaixando esse raciocínio. No próximo bloco, vamos tratar dos negócios, já até se quiser soltar na tela, Latino. No próximo bloco, nós vamos analisar isso que aparece na sua tela, negócios processuais. Volta comigo, eu te espero você na parte 3 da aula 4.